Olá, minha gente. Aqui é a Amanda Nascimento. Eu sou jornalista, né, e produtora. E estou apresentando essa série de lives aqui no Mirada PE, que é esse projeto que busca a aproximação, né, de Pernambuco com a América Latina. E hoje a gente está tendo a honra de receber o cineasta baiano, né, e grande cineasta latino-americano, Orlando Senna. E aí a gente estava conversando com ele, né? Ele falou aqui, ó, do livro dele, Um Gosto de Eternidade. Quem ainda não leu, leia, tá? Qualquer coisa buscar ele aqui pelo Instagram para ver como adquire. Que aí é sobre a relação, tudo como foi que ele viveu. Ele resolveu escrever. E é uma leitura muito, muito boa. E aí estou esperando ele aqui para a gente continuar, né? Quem tiver pergunta para ele, tanto sobre cinema quanto sobre a América Latina, pode mandar. Aqui. Eita. Som. Oi, Aqui estamos. maestro. Aqui estamos. Continuando, aqui já fiz propaganda aqui do seu livro, viu? Não pode. Também tem outro aqui, ó, que é O Homem da Montanha, que é sobre Ah, quase autobiografia, né? Quase isso, né? Que é o livro olha aqui, sobre. é uma autobiografia, É, só que não é autobiografia. escrita por mim, é Sim, ditada, falada, né? ditada por Hermes Leal, né? Muito boa. Você não consegue. É para ler É numa ditada, sentada, não consegue. é É, ditada por Hermes Leal e isso. ditada por mim. Tem outro livro aqui que eu quero mostrar para Mostre. as pessoas de língua espanhola. Não sei se estão vendo. Sábanas e Sonhos. Soneta. Sábanas e Sueños. Isso é uma tradução feita pela Casa de las Américas, essa organização cultural de Cuba. É uma tradução ao espanhol que foi distribuída em todos os países de língua espanhola. É a história de Mi Pueblo, de minha cidadezinha, durante o século XX, é o século XX passando arrasadoramente sobre uma comunidade brasileira. Ah, maravilha. Olha, então a gente estava conversando, né, sobre como sobre Cuba, né, sobre o nosso último assunto. E agora, assim, eu queria que a gente falasse, que você falasse muito, porque a gente está vivendo esse momento, né, no Brasil, essa coisa de essa dificuldade toda, né, que todo mundo já está sabendo, sobretudo como é ser artista aqui e como é fazer cinema. Que cinema já é difícil, fazer cinema é uma atividade que é difícil por si só, né? E agora, nesse momento, é que está mesmo. Aí eu queria muito saber como é que foi a sua experiência lá, né, quando foi secretário do audiovisual e como foi a experiência de estar naquele lugar, de exercer isso e ocupar. Olha, foi tudo uma. Foi um grande trabalho feito até chegarmos lá, e quando eu digo chegarmos, as várias pessoas que foram para o Ministério da Cultura de Lula. Né? É daí que vem toda a mudança que aconteceu com relação não só ao cinema, mas às outras indústrias artísticas, mas também todo o entendimento de cultura que sofreu uma mudança nessa época, no primeiro governo Lula. Eu trabalhei muito fazendo um projeto
exatamente um projeto de administração da questão audiovisual brasileira, e por isso, porque eu tinha feito isso, tinha trabalhado nisso, pensaram em mim para continuar esse trabalho. Na verdade, até poucos dias antes de eu tomar posse, digamos assim, eu não sabia que existia essa possibilidade, ou que as pessoas estavam pensando que eu deveria ir para o Ministério. Mas aí começaram a conversar, me telefonar, etc., até que o Gil me telefonou dizendo, não, é verdade, você tem de ir para lá. Já que você preparou fez toda essa planificação, não vamos desaproveitar o seu talento para isso. Um talento que eu não sabia que eu tinha, e acho também que exageram muito. Essa de gestor. E o que aconteceu aí foi, na verdade, uma coisa até parecida com o que falamos sobre a Escola de Cuba há pouco, né? Foi uma ideia nova de administração, uma ideia nova de relação entre as pessoas que trabalham dentro de um ministério, uma ideia nova sobre a relação desse ministério com o governo. Foram várias novidades, né? A questão do DOIM antropológico. Como fazer as coisas num país tão grande? DOIM antropológico, ou seja, botar o dedo exatamente na ferida, não ao redor da ferida. Botar o dedo lá dentro da ferida. E isso é o DOIM antropológico. Uma grande, digamos, um grande e belo desvio filosófico, né, com relação ao yin e ao yang, né? Ou seja, eu acho que foi isso que aconteceu. O segundo ponto, o fato da gente, do pessoal que foi cuidar do ministério, começando do ministro Gilberto Gil, soubemos e tivemos sorte de convidar uma equipe muito jovem, muito inteligente, muito decidida para fazer o que tinha de fazer naquele ministério, que era mudar tudo, principalmente a indústria cultural. Sim. E assim foi feito, ou seja, foram feitos vários no campo audiovisual que você mencionou, foi praticamente tudo reorganizado, tudo que você pode pensar. Nós ficamos um ano reordenando o ministério, fazendo o ministério, antes dele poder realmente funcionar, porque como ele estava, não tinha nem meios físicos para funcionar. As pessoas nunca tinham pensado o que era o Ministério da Cultura. Achavam que o Ministério da Cultura era para dar dinheiro para pintor, para cineasta, para não sei quem, etc., que era só dar um pouco de dinheiro para os artistas, ou para os trabalhadores da cultura, e que estava tudo bem. E não era isso, na verdade. Era ter um projeto de governo para a indústria cultural, que é outra coisa. Teve também uma coisa bem interessante, que foi a internacionalização das propostas daquele ministério. De repente, nós tínhamos um exemplo de audiovisual. Os programas DocTV. Foram feitos cerca de 300 documentários longos para as televisões públicas de todos os países da América do Sul. Da América Latina também, porque o México entrou. O quê? Fazendo um DocTV Brasil, um DocTV Colômbia, um DocTV Ibero-Americano, um DocTV do país de língua portuguesa, ou seja, um monte de DocTVs se espalharam pelo mundo, a partir da ideia do DocTV brasileiro. O que é o DocTV brasileiro? É apenas um negócio da China, podíamos dizer, entre aspas, ou seja, um bom negócio para todo mundo que entra nesse negócio. É uma televisão pública produzir um documentário e ganhar de volta 30 documentários para a sua grade de programação. Ou seja, toda a televisão queria entrar.
E não só as televisões públicas e educativas brasileiras, mas as da Argentina, do Chile, do México, todos os canais públicos e educativos da América Latina inteira, nós queremos estar nisso. Ou seja, Que o que é que maravilha. estava acontecendo ali? Ideias novas. Ideias que ninguém tinha mexido ainda, ninguém tinha se ocupado. Não estou dizendo que as pessoas não sabiam que existiam essas ideias no ar. Eu acho que sabiam. Apenas não se aproximavam delas, né? Não tocavam nelas. Eu acho que foi esse o caminho daquele ministério, que evidentemente vai ficar na história Com da certeza, cultura né? Tá, brasileira. né? Faz parte da nossa Já está e história. vai ficar. Ou seja, também falar sobre a capacidade e a personalidade de Gilberto Gil. E uma terceira coisa que tem de também mencionar é que governamos o tempo todo ao lado de Lula. Ou seja, Sim, nós tínhamos, era o único, eu acho, além dos ministérios relacionados com a economia, etc., com a coisa pesada da administração de um país, era o único ministério que tinha uma relação diária com o presidente da República. Tudo que a gente fazia no Ministério da Cultura era do conhecimento, era discutido, era aprovado não só pelo ministro, que, aliás, era um dos maiores criadores de projetos e de ideias, mas sim do presidente da República. Havia, inclusive, ciúmes com relação às outras áreas do governo. Ciúmes de verdade, né? Mas por que isso? Outra coisa de Lula, né? De acreditar que a gente não tá, que o Brasil não estava sabendo o que era o audiovisual. Ainda estava lá no século XX, lá atrás, achando que audiovisual, que cinema, era cineminha do escuro. A pessoa ia sim, ver um cinema, curtia aquilo na tela e coitado, uma coisa maravilhosa, evidentemente, mas estava longe de ser o cinema é isso. O cinema é poder. O cinema é puro poder. sim. É a linguagem mais psicopenetrante que o homem já inventou. Então, tratar uma coisa imensa dessa como um divertimento apenas era não saber o que tínhamos nas mãos. E aí, quando soubemos e quando o governo soube, a coisa andou tranquila. Depois, durante os outros governos, houve bastante queda nesse interesse do governo, nesse entendimento do governo pela grandeza e pela importância do cinema e seus derivados. A gente tem de dizer que o cinema não é só cinema, é cinema e seus derivados. Cinema é também vídeo, televisão, internet, tudo que tem a imagem, som e movimento é cinema. Ah, Esse genial. entendimento é que nos levou para frente, né? Sim, Principalmente o doim antropológico. Da minha parte, quer dizer, o que eu fiz com esses nossos colaboradores jovens e maravilhosos, que ficaram depois ainda uns 10 anos à frente dos destinos da administração audiovisual no Brasil, é a mesma coisa que eu digo aos meus alunos, sempre disse, né? Que se uma pessoa quer avançar de verdade, tem de ter duas coisas ao mesmo tempo: consciência e rebeldia. sim. As duas coisas agindo como uma só. Se a pessoa Ah, aprende isso, se a pessoa sabe disso, né? Ele voa, ela voa. com certeza. Olhe, que maravilha, eu fico encantada. Tem uma pergunta de Nani, ela é da Espanha, não sei se você lembra, ela é casada com cineasta, quer dizer, ela é daqui, Pernambuco, e morou 10 Nani anos em... Alves.
Nani Nani, Alves. Nani, conheço. muito amiga, e aí ela aqui em Pernambuco sertaneja, mas morou 10 anos, né? Lá em Havana. E eu É, fiquei um dia lá na casa dela, ela me dançarina. hospedou. Quando a gente se conheceu, ela já me conheceu me hospedando, né? Você vê como são o povo pernambucano, assim como é. Aí já quando eu fui apresentada, ela disse, não, pode dormir lá em casa. E aí a gente, desde esse dia, somos amigas, e agora ela está na Espanha, mas ela pergunta, ela pediu para eu ler uma pergunta dela. Por favor, pergunta a ele os livros e filmes que ele aconselha. E a outra pergunta é como ele vê o futuro da arte brasileira. Olha, eu não entendi bem, inclusive, a coisa dos livros. É, A referências, indicação de assim, livros aqui, a referência de livros e filmes. de quê? Quer dizer, fala em livro, eu penso imediatamente nos grandes livros. Dante. Diga a ela que vamos fazer um contato direto e eu lhe mando uma série de títulos de livros que eu acho que são fundamentais. Pronto. Dizer aqui, variavelmente, eu me esqueceria de alguns importantes e também não são poucos, né? Queria de Não. dizer as indicações de onde encontrar. Mas entre em contato com ela pessoalmente e a gente se fala. Mas tem a segunda parte do que ela falou. A segunda parte é como você vê o futuro da arte brasileira. Que aí já era um pouco do que eu queria falar para Eu, a gente encerrar também. eu vejo com muita confiança. Em vez de esperança, é melhor usar confiança, né? A arte brasileira nunca se dobrou para nada, né? Nunca foi prejudicada por motivos externos, nunca foi seriamente atingida e danificada por situações ou assuntos externas a ela mesma, a própria criação da arte. Enfrentou ditaduras, enfrentou pessoas que detestam a arte, que são inimigos da cultura, como estamos enfrentando agora, né? Ou seja, toda essa espécie de maldade humana já foi para cima das artes, inclusive para destruí-las, e não aconteceu nada. A arte é eterna. A arte é um alimento vital para o ser humano, para a alma do ser humano. Então não há nenhum perigo da arte desaparecer. Pode até desaparecer embaixo de pau, espada e tiros, mas renasce no outro dia. Sim, Se alguém tenta matar um artista, o que vai acontecer é que no outro dia ele faz uma obra sobre aquela tentativa que fizeram contra ele. Entende? Então é uma entendi. coisa que rola na eternidade. É eterna, a arte é eterna. Você mede isso com as tolices que dizem ao longo dos tempos, né? Ah, o cinema vai matar o teatro. Quando o cinema apareceu, disseram isso, né? Acabou o teatro. Como se fosse possível substituir uma arte que existe no contato humano, uma pessoa conversando com a outra, já é teatro. Como isso pode morrer? Como uma outra arte, uma arte tecnológica que precisa de máquinas, precisa de projeções em telas e coisa e tal, vai matar uma arte que é só uma pessoa se referenciando a outra. Jamais vai morrer o teatro. Não tem como. Não tem. Não existe possibilidade. Nós Sim, estamos fazendo aqui, nós estamos misturando as duas coisas aqui, você e eu, fazendo um teatro com uma tecnologia, sendo que teatro não precisa de tecnologia. deixa eu, falando em arte, eu vou botar uns cartazes que eu achei lindo aqui, ó. Iracema. E vou botar aqui uma foto de Longe do Paraíso, ali o Hum, 7. Queria que você falasse um pouquinho de nada, né, sobre esse filme,
que, que aí foi lançado aí em Brasília, melhor júri popular, e que aí esse ano, né, se Deus quiser, vai entrar aí em cartaz no Brasil inteiro, para que todo mundo veja. Bom, esse nosso filme, que é seu também, né? Sim, Lá nosso estava filme, você, de tanta gente, lá né? estava De você todas as Síria, horas, todos de os dias. Sol, Sol que está É, aqui, Solzinha querida, é o filme de Sol, de Solange. Solange Lima, Solange Lima Solange Lima, Moraes. grande produtora. É um filme de muita gente, ainda bem. Todos os filmes são filmes de muita gente. Era uma coisa que a Solange, antes de tudo, e eu, em segundo lugar, queríamos fazer desde muito tempo. Foi Solange que pegou esse roteiro, guardou esse roteiro, escondeu esse roteiro, até que tivesse, em algum momento, uma oportunidade de fazê-lo. E encontrou a oportunidade e o filme foi feito, e fizemos o filme. Eu acho que é um filme que pode dar muito o que falar, que pode gerar muita possibilidade de discussão, muita possibilidade de entendimento sobre qual é o papel social da arte, o papel social do cinema, por exemplo, né? Por quê? Porque está ali as duas coisas, as duas fontes da criação, né? Uma é a mitologia, e lá está Caim e Abel, né? Sem dúvida está lá a mitologia, e o outro é o que as pessoas que fazem o filme sabem da vida. E eu acho que ali estavam reunidas pessoas que, mesmo alguns com pouca idade, tinham um perfeito conhecimento, um perfeito juízo da, da vida, né, do conceito do que é fazer arte. Né? Todo mundo faz arte mesmo que não sinta, mesmo que não perceba que esteja fazendo. E fazer arte profissionalmente é fazê-la conscientemente. Na verdade, o filme é como eu vejo como um espelho do Brasil atual. Né? Esse filme mostra a vida, a violência impregnada na vida da nação, a raiva e o ódio como parte da vivência de toda uma geração, o que é uma coisa terrível. É um governo admirador das técnicas e das ideias fascistas, Sim. depois de tudo que já vimos, de tudo que a humanidade já viu o fascismo fazer. Estamos vivendo uma época bastante medieval. Né? É como se a humanidade estivesse fazendo uma curva em direção ao passado, como se pudéssemos viajar para o passado. E viajar para o pior tempo, pelo menos Pro que se tem pior notícia lugar, da né? história da Pior tempo humanidade. e É o lugar. pior lugar. Estamos vivendo esse momento, então é difícil responder o que você diria, né? É difícil responder certas perguntas que estão no ar e na cabeça de todo mundo de boa vontade, digamos. Mas eu tenho um outro aspecto, eu penso a partir de outros aspectos sobre esse assunto. A humanidade sempre entrou em frias, sempre entrou em situações, sua própria vontade, em situações praticamente insolúveis, né? Em tragédias sociais, em tragédias coletivas. A história da humanidade é uma história também de tragédias coletivas. Né? Mas sempre, esse é o aspecto, sempre soube sair. A humanidade não desapareceu, embora tenha tentado se suicidar várias vezes. Então não será dessa vez que vai acontecer isso. Embora estejamos em um dos momentos mais críticos que esta civilização de seres humanos já passou. Então vamos sair dela. Vamos E sair, como o se Deus buraco quiser. é grande, a saída também vai ser grande.
Vamos sair. E é isso, para a última pergunta derradeira, mas que eu sei do seu tempo, né? Sua agenda é super concorrida. O que é que você diria para esse artista lá no americano, né, que está começando a fazer cinema nesse exato momento? O mesmo que eu disse a todos os meus alunos até hoje: consciência e rebeldia. E repito para você. Tá, então vou seguir aí tentando ser consciente, mas continuando a ser rebelde. Tem de juntar os dois, Tem que juntar os como irmãos dois. gêmeos. Como irmãos gêmeos. Tá Talvez até bom. siameses. Tá bom, meu querido. Eu quero te agradecer muito. Estou muito, muito honrada, viu? E que Deus te abençoe muito. Vida longa, longe do paraíso. Todo mundo tem que ficar ligado quando for passar longe do paraíso em algum lugar. Pode contar comigo quando ele chegar aqui em Pernambuco, você já sabe, né? Eu vou andar com ele debaixo do braço para os cineclubes, porque é um filme muito Vamos ver se a gente importante, faz muito aí uma estreia. necessário. Hã? Vamos ver se a gente faz, vamos ver se a gente faz uma estreia em Pernambuco. Vamos, vai ter sim. E que você siga aí, né, nessa missão linda que é seguir fazendo e dizendo e ensinando, né, esse cinema horizontal, que é o cinema latino-americano que a gente gosta de fazer e de falar. Viu? Beijo, Vi, eu te amo, Deus te obrigado a abençoe. você. Obrigada, Amém. Indra, pelos trabalhos técnicos. Lucas Obrigadíssimo, Tiné, Indra. Indra, maravilha. Lucas Tiné com os cards das redes sociais. E meu sobrinho Miguel também me ajudando aqui no tripé, que é a primeira vez que eu estou usando. Beijo, gente. Boa tarde. Até a Beijo, próxima. menino. Até a Beijo. próxima.